Bem-vindos ao primeiro episódio do Análise de Mercado, programa que a Ativa Investimentos criou para ajudar você a entender como o cenário econômico afeta a sua vida e os seus investimentos. Eu sou o Guto Abranches e nesta edição nós vamos conversar sobre a marca histórica de juros, juros em processo de baixa acentuada. Sobre esse assunto nós vamos conversar com Pedro Schermon, que é sócio fundador da Leblon Equities. Um prazer ter você com a gente, Pedro. Tudo bom, Guto? Obrigado. Essa margem histórica de juros em baixa veio para ficar? É uma nova realidade? Eu acredito que sim. Depois de décadas de espera por esse patamar de juros, o Brasil ele entra nos próximos anos com uma perspectiva de praticar juros mais normais quando a gente compara com outras economias do mundo. Isso para um país que conviveu com as taxas de juros em termos reais, descontada a inflação, mais elevadas do mundo durante décadas. Para vocês terem uma ideia, Guto, desde o Plano Real em 1994, na década de 90, a taxa de juro real média no Brasil foi de 20% ao ano. Então, um investidor que colocava os recursos num fundo de renda fixa, por exemplo, ele ganhava 20% ao ano acima da inflação. E o governo, por outro lado, tinha que pagar juros dessa magnitude para atrair investidores. Na década passada, esse juro real ele cai de 20% ao ano acima da inflação para 9% ao ano acima da inflação, ainda o maior patamar do mundo. E na década que a gente está atualmente, o juro médio de 2010 até recentemente, setembro ali de 2019, está em torno de 4% ao ano mais inflação. Quando a gente olha para o ano de 2020, a perspectiva do mercado é que a gente tem uma taxa Selic em torno de 4,5%, num país que deve ter uma inflação ali entre 3,5% e 4%. Então, quando você desconta o imposto de renda que você tem que pagar sobre essa remuneração de 4,5%, muito provavelmente o juro real vai ser próximo a zero, que é algo absolutamente inédito na história e impacta os cidadãos, as empresas e os investimentos de diversas formas. Dá para a gente fazer uma comparação rápida, não ligeira, mas rápida, com a economia americana, que andou durante um bom tempo também com juros negativos? A gente está num momento, de certa forma, parecido com o momento que a economia americana viveu há 10 anos atrás, em 2009. O que tem uma série de consequências positivas, para a nossa economia e para os investimentos. Quer dizer, por que isso? Quer dizer, hoje existe uma preocupação muito grande das pessoas e dos investidores em relação a uma eventual desaceleração da economia global. A economia global está se expandindo há 10 anos. Os Estados Unidos ele teve o auge da sua crise, da recessão, em 2008, com a crise do subprime. O Banco Central americano precisou praticar um juro muito baixo para estimular a economia americana, que começou a reagir a partir de 2010 e já está aí praticamente no 10º ano de crescimento econômico consecutivo. O Brasil está no início desse movimento. O Brasil está saindo agora da pior recessão da história da nossa economia. No período ali compreendido entre 2013 e 2016, o PIB brasileiro caiu em termos acumulados praticamente 9%. A nossa produção industrial caiu 16% no mesmo período. Você tem uma ociosidade gigantesca na economia brasileira, quer dizer, as indústrias têm capacidade ociosa para ser ocupada, o desemprego ainda está muito elevado. Então a gente está numa situação onde não tem pressão inflacionária nenhuma, o que nos permite praticar um juro muito baixo. E aí a tua primeira pergunta, ele veio para ficar? Eu acho que ele veio para ficar pelo menos pelos próximos 3 anos. Eu não consigo enxergar nenhuma pressão inflacionária relevante que reverta essa tendência de juro baixo, e que é algo que vai impactar muito a todos nós. Inclusive os investimentos também. Já está mexendo com a cabeça do investidor brasileiro, tradicionalmente muito conservador, e quando eu digo muito conservador aí, estou sendo até um pouco maldoso, porque estou rememorando a lembrança muito constante da caderneta de poupança, por exemplo. Só que a atenção do investidor brasileiro está se refinando, se eu estiver errado, por favor, me corrija, no sentido de buscar uma rentabilidade maior, mesmo que tomando um pouquinho mais de risco. Tradução desse economês todo, que eu mal sei usar. Sair um pouco da boa e velha poupança, ir para, por exemplo, ações ou fundo de ações, tomando um pouquinho mais de risco, mas para ganhar um pouco mais. É uma tendência, eu acredito, inexorável, que mais uma vez vai fazer com que o Brasil, se torne um país mais normal e mais comparável com outras grandes economias do mundo. Eu diria que o investidor brasileiro até sabiamente, quer dizer, manteve uma parcela muito significativa dos seus recursos na renda fixa nos últimos 25 anos. E por que sabiamente? Quer dizer, com esse juro real de 20% ao ano na década de 90, depois de 9% ao ano, 4% ao ano, um risco muito baixo, volatilidade baixa, era uma boa, Fazia sentido. Dentro desse, vamos chamar dessa indústria
desse setor de investimentos, existe algum que seja, digamos assim, o ideal, o mais indicado, enfim, o perfeito para aquele investidor tradicionalmente conservador que está querendo migrar agora um pouquinho da renda fixa para a variável, ou dá para diversificar bastante, uma boa pesquisa ajuda, a mão de um bom profissional dá a coordenada devida? Eu acho que cada indivíduo tem uma situação patrimonial, uma estrutura de despesas, uma recorrência de receitas, seja em função de um salário alto e recorrente. Então, essa análise de quantos por cento eu tenho que ter em cada classe de investimentos é uma análise que tem que ser bastante personalizada. Eu não recomendo a ninguém, eu vou fazer um investimento agora e eu vou precisar do dinheiro daqui a 6 meses, então eu vou fazer um investimento no mercado de ações, porque o juro é baixo, a economia está retomando. O nome disso não é investimento, quer dizer, isso passa a ser uma aposta. Para vocês terem uma ideia, o mercado americano, quer dizer, nos últimos 200 anos nos Estados Unidos, ele rendeu dólar mais 8% ao ano, nesse período de 200 anos. Quando você olha anualmente o que aconteceu com o mercado americano nesses 200 anos, em 35% dos 200 anos, ou seja, em 70 anos, a performance do mercado foi negativa. Em 70% ali das ocorrências, ou seja, em 140 anos, ela foi positiva. Então, se você está num daqueles anos ali que a performance foi negativa, você se dá muito mal. Por outro lado, quando você olha o retorno acumulado, quer dizer, $1 investido em ações americanas, esse número é assustador, $1 investido em ações americanas há 200 anos atrás, hoje valem 12 milhões de dólares. O mesmo dólar investido em renda fixa nos Estados Unidos há 200 anos atrás, hoje vale alguma coisa em torno de 10 mil dólares. Então, a diferença é de 10 mil para 12 milhões de dólares. Quando você olha em termos de percentual ao ano, quer dizer, a ação rendeu 8% ao ano, renda fixa 5% ao ano. Só que quando o prazo é longo, né, esse 3% ao ano de diferença faz uma diferença exponencial incrível. Então, a rentabilidade é maior, não tenho a menor dúvida, para longos prazos, mas o risco de você ficar pouco tempo ele é muito grande. Se você ficar um ano na renda fixa, você não vai perder dinheiro. Se você ficar um ano na bolsa, você tem uma chance razoável de perder dinheiro. Te ouvindo falar, fica muito atraente, mas para a gente finalizar aqui, em poucas palavras, eu queria te perguntar, é para todo mundo ou tem gente que devia pensar 2 vezes antes de botar seu rico dinheirinho na renda variável? Talvez a característica mais desejável, né, para o investidor que está pensando em colocar um pouco de dinheiro em fundo de ação ou comprar ações diretamente, é ter disciplina e paciência. E parece fácil, mas não tem nada mais difícil do que resistir, por exemplo, à tentação de assistir o Guto lá na Globo News falando que hoje a economia veio com um número muito ruim, os investidores estão apavorados. Você é bombardeado diariamente, quer dizer, tem dia que tem notícia boa, tem dia que tem notícia ruim, em geral tem mais notícia ruim do que notícia boa, e você ter a disciplina para, mesmo com esse bombardeio diário, né, você ter paciência e lembrar o tempo todo, olha, eu fiz um investimento para resgatar daqui a 3 anos, eu estou comprando um pedaço de uma empresa que é a Ambev, que vende cerveja, que tem 70% de market share no Brasil, e as pessoas vão continuar consumindo cerveja, e não vai entrar um competidor que ameaça essa posição, e não se deixar trair pelo seu estômago quando as notícias ruins começarem a chegar e você acabar vendendo as ações nos piores momentos. Então, se você tem disciplina, se você tem paciência, se você pode esperar 3 anos, independentemente da tua formação, né, acho que você está apto para ser investidor. Te agradeço muito, Pedro. Obrigado. Obrigado a você, Guto. A Ativa Investimentos tem uma equipe de especialistas preparada para ajudar a todo tipo de investidor. Se você quiser contar com esta assessoria, é só abrir sua conta gratuita na Ativa. Se você gostou deste vídeo, não deixe de se inscrever e de dar uma olhada nos outros vídeos do canal. Há informações para todos. Eu sou o Guto Abranches, direto dos estúdios da Ativa Investimentos. Até o próximo Análise de Mercado.